Então, a carta de Filemon, eu disse para você agora há pouco, que é uma espécie de memorando, né? Um bilhete. O que aconteceu? Filemon era um cara rico. Ele morava em Colossos. Colossos é aquela região do Vale do Rio Lico, numa região metropolitana composta de Laodiceia, Hierápolis e Colossos. A igreja de Colossos ficava na casa de Filemon. Filemon era um dono de escravos. Naquela época, o cristianismo não enfrentou a escravidão com bandeiras libertárias, porque o cristianismo não queria um embate político. O cristianismo queria transformar as pessoas de dentro para fora e não mudar estruturas apenas do ponto de vista legal. E ele destruiu as bases da escravidão, e o cristianismo foi o grande elemento libertário na escravidão ao longo da história. Porém, o que aconteceu? Esse camarada chamado Filemon era um homem crente, tinha igreja na casa dele. E a Bíblia chega a dizer lá em Filemon 1,7, que só tem um capítulo, é uma coisa muito interessante, eu vou ler aqui para vocês, coisa bonita. Olha o que Paulo diz dele assim, desse Filemon. Versículo 7. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porque o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então era um cara crente, um cara abençoador. Aí um dos escravos dele, chamado Onésimo, fugiu. Naquela época, um escravo fugitivo recebia na testa um ferro em brasa, igual marca boi hoje, com F de fugitivo. Então, o dono dele podia prendê-lo, o dono dele podia castigá-lo ou até matá-lo. Então, esse camarada Onésimo foge e vai cair aonde? Em Roma. 1 milhão de habitantes. A cidade que era considerada a cloaca do mundo, um antro de corrupção. E por providência de Deus, o cara foi preso. E botado aonde? Na mesma prisão onde estava o apóstolo Paulo. E aí lá na prisão, Paulo evangeliza o Onésimo. E o Onésimo é convertido a Cristo. E o Onésimo passa a servir Paulo na prisão. Aí agora Paulo está mandando a carta a Filemon e mandando junto com a carta o Onésimo, dizendo, olha, Filemon, agora esse camarada é meu filho. Eu o gerei entre algemas. E você vai receber esse camarada não como escravo, mas como irmão muito amado. E se ele está devendo alguma coisa em você, bota na minha conta, porque até você me deve, que eu levei você a Cristo. Então, Paulo trata nessa pequena carta a Filemon da questão da amizade, da questão do valor da vida, da questão da dignidade do cristão, que no cristianismo não tem nem escravo nem livre, nós somos irmãos, nós somos amigos, nós pertencemos a uma mesma família, não tem rico, não tem pobre, não tem doutor, não tem analfabeto, não tem branco, nem amarelo, nem preto, não tem cor de pele, não tem classe social, nós somos todos um em Cristo Jesus. Então, essa é a beleza desta carta, e esse Filemon aí, esse homem que animava os cristãos e tinha uma igreja na casa dele na cidade de Colossos. O Henrique perguntou aqui qual foi o impacto das cartas de Paulo na formação da doutrina cristã ao longo da história. Decisivamente, foi extremamente decisivo. Aliás, toda a Bíblia é decisiva, mas as cartas de Paulo são uma referência, mormente, como estava lhe dizendo, à carta aos Romanos. Porque a carta aos Romanos é uma espécie de manifesto cristão. A grande dogmática cristã, da doutrina, por exemplo, da depravação do homem, da justificação pela fé, da santificação, da obra do Espírito Santo, está lá em Romanos. Então, é uma obra da mais alta importância. E as cartas de Paulo são a essência do cristianismo, né? São cartas doutrinárias, são cartas teológicas, são cartas apologéticas, são cartas práticas, são cartas consoladoras, são cartas que tratam de problemas daquele tempo. Os problemas são os mesmos hoje. São os mesmos hoje. Se você lê, parece que você está lendo... Quer ver uma coisa? Deixa eu ler um texto para você. Claro. Lá nos profetas menores, tá? Lá no Velho Testamento, 700 anos antes de Cristo. E você vai perguntar assim, esse negócio não está parecendo Folha de São Paulo? Deixa eu ler isso aqui para você. Olha que coisa incrível. Veja se isso aqui é atual. Está falando dos líderes. Obrigado. As suas mãos estão sobre o mal,
e o fazem diligentemente. Fazem o mal diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita o suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma. E assim todos eles juntamente urdem a trama. Atual ou não é? Pois é. Sabe quanto tempo esse texto foi escrito? 2.700 anos. No passado. Passado. Está retratando a realidade do mundo hoje. Qualquer lugar do mundo, é isso aqui que você vê. Estampado nos jornais, nos periódicos, nos programas televisivos. Então, a Bíblia é atual, mais do que o jornal do dia. Nunca houve debate se as cartas de Paulo entrariam ou não na Bíblia. Sempre foi um consenso? Sim, esses debates sempre existiram. Né? A canonicidade dos livros sempre existiu o debate, mas as cartas que nós temos aqui têm uma aceitação praticamente unânime da autoridade, não só paulina, mas a autoridade apostólica e a autoridade canônica para fazerem parte do cânon das Escrituras. Entendi. Agora tem mais 3 aqui que são mais aleatórias, não são especificamente do assunto sobre Paulo. O Vicente Sanches, ele está falando aqui o seguinte, ó: boa noite a todos. Eu quero saber sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Me sinto apático em relação a Cristo, mas ao mesmo tempo não consigo contradizer a Bíblia. Penso que já blasfemei. Estou desolado. Boa pergunta, e eu gostaria de aliviar a consciência dele. Então vamos ao texto. Está lá em Mateus capítulo 12. Então, deixa eu mostrar aqui para você o contexto disso. Né? Veja bem. Os fariseus, ouvindo Jesus, murmuravam, dizendo: este Jesus não expele demônios senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele Satanás, dividido está contra si mesmo, como pois subsistirá o seu reino? Se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem expulsaram vossos filhos? Por isso eles mesmos terão os vossos juízos. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como alguém pode entrar na casa do valente sem primeiro amarrá-lo? E aí Jesus vai mostrar nessa conjuntura que aqueles judeus estavam cometendo a blasfêmia. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Primeiro, não é negar a divindade do Espírito Santo, porque senão as pessoas unicistas jamais poderiam ser salvas. Segundo, não é falar um impropério sobre o Espírito Santo, que assim uma pessoa que não tem temor de Deus, um chulo da vida, que fala pelos cotovelos, não teria a possibilidade de salvar. Não poderia salvar. O contexto mostra o que significa. Não é também permanecer incrédulo, como pensava o Dr. Billy Graham, até o último momento da vida. Não é isso. Blasfêmia contra o Espírito Santo é conscientemente, como os fariseus fizeram, atribuir uma obra de Jesus pelo poder do Espírito Santo a Satanás. É dizer que Jesus estava sendo parceiro de Satanás. É dizer que Jesus estava mancomunado com Satanás e que o Espírito Santo estava mancomunado com Satanás para fazer o trabalho, fazer a obra. De tal maneira que é um pecado deliberado e um pecado consciente. Quem o comete não tem tristeza em cometê-lo, não se arrepende de cometê-lo. Então essa pessoa que está perturbada, desolada, pode perder essa desolação, porque quem comete essa blasfêmia nunca vai ter esse peso. Meu Deus, agora eu cometi, não tem mais jeito para mim, não. Nem chega a se questionar sobre isso. Nem chega a se questionar sobre isso. Quem tem esse pesar é porque reconhece o seu erro e o caminho para você se arrepender, voltar-se para Deus, que é rico em misericórdia e tem prazer em perdoar.